Fala pessoal, feliz ano novo, feliz 2026. Desejamos um ano muito abençoado, cheio de bênção. Como todo ano novo, a gente sempre cria listas aí, né? Lista de livros que a gente vai ler, de viagens que a gente quer fazer, e lista de objetivos, sonhos. E uma das coisas que a gente pensou foi de criar esse canal, trazendo conteúdo aí para vocês com cultura pop, falando de livros, séries, filmes e outras coisas. E hoje, no primeiro vídeo do ano, a gente decidiu falar sobre os 5 livros que todo cristão deveria ler, é lógico, da nossa humilde opinião. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like. A gente vai falar dos livros do 5 até o número 1. Então, se você quiser descobrir qual é o livro mais indicado para um cristão ler, fica até o final do vídeo. Então, bora lá. Em quinto lugar, a gente tem O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo, autor nacional, começando aí lançando a lista, autor nacional. É um livro que estourou, assim, no Brasil, assim que ele lançou, ficou no top aí dos mais vendidos por meses, se não o ano inteiro, ano passado. Eu não lembro o ano que ele lançou, mas eu lembro que ano passado ele ficou aí como o mais vendido. O nome dele é bem provocativo, né? O Deus que Destrói Sonhos. Às vezes só de você falar o nome do livro. Inclusive tem uma palestra do Rodrigo Bibo falando sobre isso, e ele diz que as pessoas mandam mensagem para ele comentando do nome do livro. Mas sobre o que o livro fala em si. O livro fala que Deus não é um gênio da lâmpada, sabe? A nossa, assim, infelizmente, algumas visões da nossa geração de hoje em dia tem Deus como um gênio da lâmpada, no sentido de eu faço meus planos, eu faço minhas metas e Deus tem a obrigação de vir aqui e me abençoar. E esse livro quebra essa visão. Ele diz que Deus é soberano, e que Deus, às vezes, pode sim destruir os seus sonhos, porque os seus sonhos podem estar desalinhados com o dele, com o propósito dele para sua vida. Então ele coloca que às vezes sim, Deus pode chegar lá e dar uma atrapalhadinha no plano que você tem, e que no final a gente vê que tudo isso coopera para o nosso bem. Estou falando aqui bem resumidamente, ele explica um pouco melhor nessa palestra, que tem aqui no YouTube, você pode procurar, e fica bem detalhado no livro essa visão que ele tem, que Deus pode chegar realmente e destruir um sonho que você tem ali. Super recomendo esse livro. Quando eu fui ler, eu fui sem expectativa nenhuma, zero, e me surpreendi. O livro é incrível, acho que eu li ele umas 3 vezes ano passado. É um livro muito bom, super recomendo, por isso que ele tá nessa lista aqui. E aí, se você já leu esse livro, comenta aqui o que você achou. Se você não leu, comenta o que você acha desse nome confuso. Segue o Bibo lá nas redes sociais, ele tem um canal aqui no YouTube, fala de muita coisa boa, o conteúdo dele é muito bom, super recomendo. E agora o número 4 da lista, gente, ele não é um livro tão conhecido, tá? Esse autor também, se eu falar aí, poucas pessoas conhecem, tá aqui. Essa imagem a gente fez na IA, então as fotos não estão exatamente iguais, tá? Mas é só para ter uma noção mesmo. A gente tá falando do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. É um livro incrível, que também, quando eu fui ler, eu já fui com uma certa expectativa para esse aqui, tá? Que eu já tinha ouvido falar dele. Mas esse livro é tão bom que, se você for escutar outros pastores, líderes e pessoas que falam de cristianismo, por exemplo, uma pessoa que eu acompanho muito, que é Joyce Meyer, ela fala muito desse livro, ela costuma comentar muito desse livro. O que esse livro fala também tem um nome um pouco estranho, né? Isca de Satanás é um nome um pouco estranho. Ele fala que a isca de Satanás é a ofensa, é uma palavra lá no grego que ele diz que é o escandalon, ele explica tudo certinho no livro. É um livro que fala de como o Satanás tem destruído a vida de algumas pessoas, o propósito, o chamado de algumas pessoas, e como ele usa a ofensa. Lá ele explica mais detalhadamente o que ele quer dizer como ofensa, para destruir. E é uma coisa assim que é impactante. Eu acho que se você é uma pessoa que tem muitos anos de evangelho, esse livro te impacta muito mais. Ele conta a história dele, de coisas que ele passou, e é bem baseado na história da vida dele, esse livro, mas não é só sobre a vida dele, ele conta muitas outras coisas, mas é um livro que mexe mesmo com você. Quando você termina, você não é o mesmo ser humano. Na primeira vez que eu li, eu gostei muito, e este é um livro que eu vou fazer outro vídeo aqui depois, mas é um livro que está na lista dos que eu leio todo ano. Esse eu leio todo ano. Ano passado acho que eu li ele no mínimo umas 2 vezes, no mínimo. É muito bom, recomendo demais. John Bevere tem vários outros livros, como Kryptonita. A esposa dele tem vários outros livros também, e todos são livros muito bons, tá? Recomendo. E agora, avançando aqui na nossa lista, a gente vai pro top 3. Agora a gente vai falar de Timothy Keller, de Ego Transformado. Livrão! Esse livro é incrível. Esse livro eu já fui com uma certa expectativa, porque quem me recomendou foi um líder meu, uma
pessoa que tinha uma autoridade sobre a vida, um pastor, e ele disse para mim assim, ó, leia esse livro, esse livro é incrível, fantástico. Ele dizia assim, se você tem alguma espécie de ministério que te deixa um pouco mais à frente ali, que seja um músico, um cantor, um pastor, alguém que está um pouco mais à frente, esse livro obrigatoriamente tem que estar na sua mesa de cabeceira. Por quê? Porque esse livro baixa a sua bola assim, demais. É um livro incrível. O que esse livro quer dizer? Que o ego é o maior inimigo do cristão, é o maior inimigo do ser humano. E ele explica o porquê. É um livro bem curtinho, ele tem umas 100 páginas, acho que um pouquinho mais. Algumas pessoas chamam ele até de livreto, de tão pequenininho que ele é. Mas é um livro fantástico. O que ele traz? Simplesmente a visão de ego cristã, bíblica. Que é uma coisa que na nossa geração foi totalmente deturpada. Hoje nosso ego é exaltado. A gente fala que a gente vive a geração dos narcisistas, né? Pessoas que só pensam em si o tempo inteiro, e esse livro é justamente na contramão. Ele parte do princípio de uma passagem do apóstolo Paulo lá, e é um livro sensacional, não tinha como não deixar ele no top 3 aqui. Recomendo, ele tem diversos livros, inclusive Deuses Falsos, que a gente não colocou nessa lista, mas foi por pouco, viu? Foi ali, ele e Isca de Satanás, a gente pensou bastante qual colocaria e decidimos colocar o Isca de Satanás em quarto lugar, mas também é um livro maravilhoso. Deuses Falsos, tá a dica aí para vocês olharem lá também. E agora a gente vai para os 2 primeiros aí da lista. E aí, você adivinhou algum desses livros? Você imaginava um desses? Coloca aqui nos comentários se você já sabia que algum desses ia estar aqui. E se um que você achou que ia estar ainda não está, comenta aqui também qual o livro que você recomenda todo cristão ler. Então vamos pro top 2. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, simplesmente um dos maiores escritores da história. A gente sabe que a década de 40, 50 ali trouxe escritores fantásticos como Lewis e Tolkien. Até um pouquinho antes a gente puxar, tem Chesterton, aquela época foi boa, né? Não que hoje não seja. Mas C.S. Lewis tem ali as Crônicas de Nárnia, que são a sua sequência de livros mais conhecido. Tem a saga dele, que é No Espaço, esqueci o nome agora, depois eu escrevo aqui pra vocês. A saga cósmica, se eu não me engano, e tem Cristianismo Puro e Simples e outras cartas, outros também, até aqui atrás a gente tem um aqui, que é a Carta de Diabo ao Seu Aprendiz, muito bom também, grande voz, bem, muito bom. Mas hoje a gente vai falar de Cristianismo Puro e Simples, porque esse é um dos livros que todo cristão deveria ler. Esse livro foi uma junção de alguns textos e algumas gravações que pediram para o C.S. Lewis fazer durante a Segunda Guerra Mundial. Pediram para ele ter um tempo na rádio e falar um pouquinho lá sobre o que era o cristianismo, o que era aquilo que ele acreditava. Não sei se você sabe, mas C.S. Lewis era ateu, se converteu para o cristianismo, e esse cara era simplesmente um gênio. O nível intelectual dele é muito grande. Então, quando ele se converteu, acabou mexendo ali muitas coisas, chamou muita atenção, e a forma que ele fala ali do cristianismo é numa maestria incrível. Pra você ter uma ideia, o que pra ele é um cristianismo puro e simples, né? Pra gente já seria uma teologia um pouquinho mais avançada, já um pouquinho mais pra frente, porque não seria o que a gente entende hoje como básico, tá? Como puro e simples ali. Mas o puro que ele fala e simples não é no sentido de que é uma coisa simplória, mas sim que ele explica de um jeito puro e simples, para que as pessoas possam entender, porque esse era o objetivo dele. Tem frases que as pessoas dizem até hoje, até Timothy Keller costuma colocar nos livros dele algumas frases do C.S. Lewis, e muitas dessas frases vêm desse livro Cristianismo Puro e Simples. Uma das coisas que ele fala, por exemplo, uma das frases mais conhecidas desse livro é: se você procura um cristianismo, uma religião simples, fácil, agradável, não escolha o cristianismo. Diferente do que muitas pessoas falam que o cristianismo é uma religião para quem só quer buscar ali uma religião fácil, de pessoas iludidas, muito pelo contrário. C.S. Lewis nesse livro fala que o cristianismo é uma das religiões que mais exige parte daquele que não é o Deus da religião, né? Tem religiões que Deus faz tudo, você fica simplesmente parado lá e não faz nada. E ele diz que o cristianismo é a única religião onde a pessoa também tem uma parte a fazer. Nossa parte é ser como Cristo, né? Cada vez mais parecido, cada vez evoluindo, aquele versículo que diz, vai se tornando cada vez como a luz da aurora, clareando cada vez mais. Isso é assunto para outro dia. Mas é um livro fantástico. Ele aborda todo o cristianismo, ele explica sobre Cristo, ele explica sobre a Trindade. Uma das melhores explicações que eu vi sobre a Trindade foi nesse livro, ele explica muito bem.
É um ótimo livro para você presentear para outras pessoas, tanto cristãos e, sim, na minha opinião, até para não cristãos, tá? Porque eles, com o jeito que ele falou lá nas gravações de rádio, era para pessoas não cristãs. Então, o livro também alcança pessoas não cristãs ou que tem uma ideia de cristianismo ali mais básica. Foi muito difícil colocar esse livro em segundo lugar, porque, é sério, gente, se você não leu, eu faço um apelo aqui para 2026. Leia Cristianismo Puro e Simples. Ele simplesmente muda a sua visão de cristianismo. Mas muda mesmo, é sério. Leiam esse livro. Tem que estar no top aí. E em primeiro lugar da lista dos livros que a gente acha que todo cristão deveria ler, está incontestavelmente Uma Vida com Propósitos. É um livro incrível, assim, sem palavras para esse livro. É do pastor Rick Warren, é um americano. Você encontra muitas pessoas falando na internet, no YouTube, no Instagram, que esse livro mudou a percepção de vida delas. Muita gente mesmo, que é o meu caso também, tá? Assim, esse livro é o tipo de livro que a sua vida muda depois que você lê ele. O que ele fala? Ele toca no contexto de para que você tá aqui? Você tá aqui para quê? Realmente, qual é não só seu chamado, mas o seu propósito? Para que você nasceu? Por que você tá aqui? É um livro muito profundo, ele é explicado de uma forma bem tranquila, bem simples, tá? Mas é um livro que mexe com você, mas mexe mesmo, ele muda a sua visão. É um livro que vendeu milhares e milhares e milhares de cópias, saiu em diversos idiomas. Praticamente alcançou o mundo inteiro aí, esse livro. Você vê diversas versões deles, edições 1, 2, 3, 4, edição especial, tem audiobook dele, tem gente que lê ele no YouTube para outras pessoas ouvirem. É um livro que mexeu com muita gente, ele mexe no nosso íntimo, um livro bíblico, simplesmente que traz de volta aquilo que a Bíblia fala sobre o nosso propósito de vida, não simplesmente o que a nossa geração diz hoje. Como eu falei no começo do vídeo, né, aquela cultura mais narcisista. É um livro que fala para você pensar realmente que você está aqui por um motivo, por algo que é maior que você, maior do que seus planos, seus sonhos. Você está aqui pelo desejo de Deus. E o que Deus deseja para você? Qual foi o propósito que Ele traçou para você especificamente? De todos os livros a gente colocou ele em primeiro porque eu acho que ele tem um dos impactos mais fortes na sua vida, no seu dia a dia mesmo. Quando você lê esse livro, você acaba mudando ali o seu jeito. Ele mesmo no livro explica sobre cosmovisão, né? Sobre a forma que você vê a vida, e esse livro acaba afetando sua cosmovisão. É um livro que todo cristão deveria ler, todos. Do nível que tem aí, daquele mais novato que acabou de chegar, como aquele que já tem anos e anos na fé, você tem que ler esse livro. É um livro fantástico. E é isso, gente. Essa foi a lista de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui. E comenta aí se você sabia que Uma Vida com Propósito estaria no primeiro lugar, tá? Se você gosta de conteúdo cristão, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você gosta de ficção cristã e especificamente distopia ou drama, a gente tem esses dois livraços aqui, ó, que tá aqui do meu lado. A gente tem Fé em Risco, que é uma série, que é uma distopia incrível, que fala que se passa aqui no Brasil num futuro distópico. Um livro incrível. Vou deixar aqui para vocês o link na editora Graco. Esse livro saiu com a editora Graco, para vocês darem uma conferida lá. Tava em promoção esses dias, corre lá para você conseguir essa promoção ainda. E também a gente tem aqui Infinito Amor, um livro mais reflexivo, tem um tema um pouco mais pesado, que faz você chorar mesmo, tá? Você vai chorar horrores lendo esse livro. Se quiser conhecer um pouco mais, lá no meu Instagram eu falo mais sobre esses livros. Lá tem os links para você poder adquirir na Amazon, tanto pela editora Graco quanto direto pela Amazon. Gente, um feliz ano novo, que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!